Muitos dizem que os cristãos são bitolados e que fé e ciência não podem de forma alguma se misturar. Mas um homem certa vez disse: quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. Você pode estar imaginando que quem disse isso foi o pastor da minha igreja durante uma escola bíblica dominical. Mas na verdade, quem disse isso foi um senhor chamado Albert Einstein. Se você quer saber os motivos que levaram Einstein a dizer isso, não desgruda do vídeo que nós iremos explicar. Eu sempre fui apaixonado por ciências. E desde criança eu me lembro de pegar os meus livros de biologia e ficar encantado com o comportamento dos seres vivos, com as diferentes formas encontradas na natureza e com os movimentos dos corpos celestes. Inclusive é tão verdade que eu gosto de ciências que já existem outros vídeos aqui no canal que tratam desse assunto. Eles irão aparecer aqui em cima e eu também deixarei aqui na descrição para vocês. Após me converter e ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, não foi diferente. Eu continuei apaixonado pelos estudos científicos, porém agora com uma cosmovisão cristã. E sabe o que eu descobri? Que a Bíblia não desmente a ciência nem o contrário, mas que elas se completam. Embora a Bíblia não seja um livro científico, ela está perfeitamente correta quando trata de assuntos científicos. O físico e pesquisador cristão Adalto Lourenço certa vez disse: a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Você quer alguns exemplos de que a Bíblia contém fatos científicos? Então lá vão alguns. Em 1687, o físico Isaac Newton propôs a lei da gravidade, propondo assim que o planeta em que vivemos não estava amparado por coisa alguma no universo, mas que as forças gravitacionais o sustentavam sob o nada. E somente nos anos 60, quando o homem foi a primeira vez para o espaço, é que foi comprovado por meio de fotografia que o nosso planeta realmente está solto no universo. É mesmo, é? Mas a Bíblia, há mais de 4.000 anos atrás, já dizia essa verdade. Quando Jó falou sobre a soberania de Deus, ele disse que é o próprio Deus que faz a terra pairar sobre o nada. Ainda falando sobre esse assunto, uma questão que voltou com muita força nos últimos dias é a teoria da Terra plana. Não sei porquê. E muitos têm dito que a Bíblia ensina exatamente essa teoria. Mas a verdade é que muitos anos antes de Galileu propor que a Terra era esférica, a Bíblia já dizia isso por meio das palavras do profeta Isaías, quando ele disse que Deus está assentado sobre a redondeza da Terra. A palavra redondeza no hebraico é literalmente usada para descrever a forma esférica do nosso planeta. Além disso, muito antes do homem descobrir os átomos, a Bíblia já falava deles quando diz em Hebreus 11:3 que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E o que é isso? Isso significa que tudo que existe é composto por coisas que não se podem ver, ou seja, os átomos. No ano de 1920, Alfred Wegener, geógrafo alemão, propôs a teoria da deriva continental. E todos que já estudaram um pouco de geografia sabem que essa é a proposta de que pelo formato dos nossos continentes eles se encaixam perfeitamente, mostrando que bem antigamente havia apenas um grande continente chamado Pangeia. Mas o homem demorou esse tempo todo para descobrir, sendo que a Bíblia já falava sobre isso. Em Gênesis 1:9, a Bíblia diz que quando Deus criou o nosso planeta, Ele ordenou que as águas se juntassem, deixando a porção seca. Perceba que o texto trata a porção seca no singular e não no plural, mostrando que no início de tudo havia apenas um continente, só que ele não se chamava Pangeia. Rebecca Cann, uma geneticista estadunidense, em 1987, fez uma descoberta estudando o DNA mitocondrial de que todos os seres humanos existentes provêm de uma mesma ancestral, o que foi popularmente chamado de Eva mitocondrial. A descoberta dessa cientista mostra que no meu DNA, no seu e no de toda a humanidade, existe um apontamento para uma mesma mãe. Nada mais do que a Bíblia já dizia em Gênesis capítulo 3, verso 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E ainda existem várias outras coisas que a Bíblia trata de maneira correta. Por exemplo, a lei da termodinâmica, que diz que tudo na natureza parte de um estado organizado para um estado desorganizado. O que seria isso se não a criação de Deus?
Deus criou tudo perfeito e as coisas com o passar do tempo têm se deteriorado. Não o que o evolucionismo diz, de que estava tudo desorganizado e tudo se organizou, criando assim galáxias, planetas e seres viventes. A própria teoria da evolução contradiz as leis da termodinâmica. A Bíblia ainda fala de estequiometria, dizendo que nada se cria, mas que tudo se transforma. Da biogênese, dizendo que vida cria vida e não que ela surge espontaneamente. E até do processo de clonagem ela fala, quando Deus coloca Adão para dormir e da sua costela cria Eva. A costela é o lugar mais fácil para tirar a medula óssea, que pode ser usada num processo de engenharia genética. E a Bíblia sempre ajudou nos avanços científicos. O pensamento judaico-cristão é um dos grandes responsáveis por ajudar a ciência. Universidades como Oxford, Yale, Harvard e Cambridge, mundialmente conhecidas, foram inicialmente centros de estudos teológicos. Imagina aí como seria o mundo sem os cristãos. Louis Pasteur foi um cientista francês muito importante para a química e medicina, e certa vez ele disse: "Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima." A Bíblia é repleta de evidências científicas, mostrando que quando se propõe a falar de ciência, ela está correta. Inclusive, há evidências de que existe um Criador. Basta assistir o vídeo que tem aqui no canal falando sobre design inteligente para você ver. Então, sabendo o quão grandioso Deus é, não queiramos nós ensinar ciência a Deus, pois Ele é quem controla tudo que há nos céus. E aí, ainda vai continuar duvidando da Bíblia? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações aqui no sininho para que você possa receber conteúdo novo. Curta esse vídeo, compartilhe e nos acompanhe na rede social. Não se esqueça também de comentar aqui embaixo, porque é muito importante para a gente. Então, abra o livro de ciências, abra sua Bíblia e seja um atalaia do nosso Deus.